Você muito provavelmente já foi alguma vez da vida ferroado por uma abelha. Até aí tudo bem quando é apenas uma. Mas já imaginou ser atacado por um enxame? Situação que aconteceu em Dourados, em um bairro da periferia, onde 6 pessoas, entre elas crianças, foram atacadas por abelhas. Esta aposentada conta como tudo aconteceu. Eu tenho uma árvore perto onde as abelhas estavam, né? E o galho bate em cima da casa e as abelhas começam a ficar bravas. Saiu muita abelha. O senhor que estava carpindo aí na frente, pegou ele, teve mais de 10 picadas. Muita gente, tem um vizinho mais ali para cima que pegou em cima do olho. Muitos vizinhos. O enxame que causou todo este contratempo com as famílias moradoras aqui desta rua, localizada na Vila Erondina, estava concentrado entre o forro e o telhado ali daquele imóvel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, do ano passado até agora foram registrados aqui em Dourados 17 ocorrências com chamadas para remoção de insetos. E a orientação das autoridades é de que sempre que avistar uma colmeia ou até mesmo um enxame em deslocamento, fazer o possível para não mexer com as abelhas. E em situações de ataque, o socorro deve ser acionado imediatamente. Ao se deparar com o enxame de abelhas, não mexa no enxame de abelhas. Mantenha a distância, não faça movimento brusco, não produza barulho para esse enxame. Espere, aguarde, acione o Corpo de Bombeiros via 193. Mas se antes você tem algum contato com o apicultor, se puder fazer o contato direto também, já faça isso. Não tem, liga o 193 que nós temos os contatos e acionamos o apicultor. E a gente não sabe, até então, quem tem ou não alergia àquele veneno do ferrão. E com quem é alérgico, já pode ser comprometida a sua saúde, pode ser conduzida até a óbito. O comportamento das abelhas, principalmente quando elas estão todas concentradas, é de defender o grupo. Há 32 anos, o Luiz trabalha com apicultura e afirma que o comportamento do inseto é apenas de defesa. Ele afirma ainda que uma pessoa especializada deve ser acionada para a retirada do enxame quando necessário. As abelhas, na verdade, elas se defendem, como nós nos defendemos quando fomos invadidos a nossa casa e coisa. Então, a característica dela é defensiva, mas a defesa dela é um ataque, né? Então, para se prevenir isso, tem que ser questões de ruído, né? Elas se irritam com ruídos, com um barulho, né? Com luz, isso irrita ela. As abelhas são africanizadas, elas têm uma resposta muito rápida, né? Então, já houve muitos casos aqui em Dourados, até de uma criança uma vez, que os médicos até julgaram que fosse um milagre, porque ele levou 900 ferroadas e não morreu. Ela espelha um feromônio, um cheiro de ataque. Então, as outras sentem isso e vão atacar também. Se emocionar durante o casamento da filha é uma coisa, mas desmaiar de emoção é bem diferente. Esse vídeo da mãe desmaiando no casamento da filha circulou na internet e está bombando. O que para muitos foi um susto, para a noiva foi super normal. Já é acostumado, né? Então a gente cresceu com a minha mãe com essas crises dos desmaios dela. Eu já havia avisado a cerimonialista que ela e a minha prima poderia se emocionar e a minha mãe, ela poderia vir se emocionar e vir a ter os desmaios. Só que como a gente passou o dia da noiva juntos, né, porque a gente ficou desde cedo juntas, então ela ficou muito bem, alegre, se divertindo. A gente tinha até esquecido essa possibilidade, né? Então a gente já não esperava, porque no momento que eu fiz a surpresa, era o momento que todo mundo ia entrar já para a cerimônia. A gente já estava todo mundo arrumadinho, né, para poder entrar. E aí eu decidi de última hora, vamos fazer uma surpresa. Chamei a cerimonialista, falei, chama todo mundo que eu quero mostrar meu vestido antes de entrar. E aí chamou todo mundo, ela organizou e ela falou assim, olha, na hora que eu abrir as cortinas, vocês fazem um agito de felicidade, né? E foi quando ela preparou todo mundo e abriu as cortinas, então não deu nem tempo da minha mãe poder fazer o que queria, porque foi uma surpresa, não iria mostrar antes, né? E veio esse desmaio, mas a gente já havia avisado que poderia sim ter esse desmaio, porque tem um histórico, né? Foi apenas em 4 meses que a gente decidiu realizar esse sonho e foi uma correria.
mas deu tudo certo no final. E olha que os desmaios aconteceram bem antes da Thaís nascer. Desde menina, assim, mocinha, eu tenho esses desmaios, assim, por ficar nervosa, assim, essas coisas eu desmaio. Mas, assim, ficaram com mais frequência depois do meu casamento, né? Como foi no casamento? O tempo todo. Eu desmaiei meses antes, no dia do casamento, o tempo todo. Eu fiquei mais deitada, mais assim, encerrada dentro do meu quarto lá. Não ficava junto com o pessoal, porque eu não podia ficar nervosa nem nada. E então a minha sogra não deixava eu ficar lá junto com o pessoal. Eu desmaiei na ida para a igreja, desmaiei na hora que desci do carro. A Denise relembra a emoção que foi quando a filha casou. É que há 9 anos, a Thaís perdeu o noivo em um acidente. Quando eu vi minha filha ali, era o mesmo que Nossa Senhora ter olhado para mim e falado assim para mim, eu te escutei, filha, tá aqui o seu presente, sabe? Então, assim, ver ela foi realização, foi superação. A Denise não tinha um episódio de desmaio já fazia um tempo. Apesar disso, ela tem uma vida saudável. Só não pode passar por fortes emoções. Ela foi a primeira que casou, mas tem uma que tá noiva e tem um que tá solteiro. Aí eu vou falar pro pessoal que nem tem, senta que lá vem a história, porque eu não sei se... Porque só de imaginar minha outra filha de noiva e o meu filho vestido de noiva, eu vi meu filho de terno, eu já fiquei mole. Agora você imagina minha outra filha de noiva. Amigos, Copa do Mundo à parte, né? É que entre esses colegas de trabalho existe rivalidade e a culpa é do bolão. Para ganhar o prêmio, um barril de chopp, cada um tem uma estratégia. Eu vou dando uma olhada assim na internet, como é que os times estão, como foi o campeonato lá europeu. Os bolões, sucesso na Copa, fazem torcedores que não entendem nada de futebol apostarem até em seleções sem tradição na competição. E até aqui, quem apostou na zebra se deu bem. Eu não sei nada de futebol, mas eu tô indo muito bem no bolão. Então, assim, sorte de principiante conta mais do que conhecimento. Casas de apostas virtuais chegaram a cotar um prêmio 6 vezes maior para quem apostasse numa zebra da Sérvia contra o Brasil. No bolão que Gustavo criou com 50 competidores, o prêmio de quase R$800 será dividido entre os primeiros colocados. Uma das estratégias do analista de sistemas é apostar em placares elásticos das seleções favoritas. A ideia é só divertir mesmo, sem confusão, sem coisa, mas é mais a brincadeira. Para João, o segredo é analisar as cotações das casas de apostas. Não tem favoritismo para os donos do bolão, não. É mais à sorte mesmo. Mesmo quem não sabe muito de futebol, tem sua estratégia. Conversei com um colega, ele disse, eu vou no 2-1, eu disse, eu vou no 3-1. Pela conta lá vai dar mais ou menos uns R$500, mais ou menos, né? Já ajuda, né? Já vai pagar aqui a cerveja que eu vou tomar aqui hoje, né? Uma jovem de 36 anos que trabalhava e estava no último ano de medicina teve a sua vida virada de ponta cabeça há 8 meses. Quem vê assim na cadeira de rodas e com uma bolsa de colostomia não imagina que a Inara tinha essa vida. Dia 19 de abril desse ano de 2022, eu tive uma crise. Eu comecei no domingo, eu fui no mercado, fiz compra. Quando eu já voltei com muita dor de cabeça. Então, assim, como eu já sou paciente oncológica lá do hospital, trato gastro, nefro, várias especialidades, eu procurei, eu tinha consulta na terça, né? Eu fiquei de domingo até terça com essa dor, eu tive dor de garganta, eu tive febre. Então, eu fui no médico, eu tinha proctologista marcado 100. E aí o médico falou assim, Nara, o que foi que você está sentindo? Parece que você está sentindo dor. Aí eu falei, então, eu não consigo levantar muito rápido e abaixar, que a minha cabeça dói muito. Aí ele falou, o que mais que você está sentindo? Eu falei, tô com dor de garganta. Aí ele falou, por que você não vai para o hospital? Aí eu falei, doutora, eu não quero ir para o hospital. Eu passei todo esse tempo internada, né? E eu não vou conseguir agora ir lá. Internei, estava com suspeita de meningite. Primeira coisa que eles deveriam ter feito era me isolar,
Eu fiquei no corredor, dormi de um dia para o outro. E aí que eles foram fazer a punção. O doutor falou para mim ficar pelo menos 2 horas, né, sem se mexer, depois da punção. Na hora da punção me furaram errado, foram puncionar novamente. Ainda eu lembro que a médica pegou e falou assim, doutor, eu furei errado. Ele falou, faz novamente e presta atenção. E aí eles me deixaram no isolamento. Eu fiquei na azul, depois eu fui para verde. E nesse período que eu fiquei as 4 horas nesse isolamento, a enfermeira veio, apareceu, me deu uma roupa para trocar a roupa do hospital. E eu fui trocar a roupa, eu já caí. Foi a primeira queda. E eu pedi para ela chamar o médico. Ela pegou e falou que eu tinha que esperar o horário que o médico fosse fazer a visita, que era só no outro dia. Aí me levaram para outro quarto, me colocaram lá. Até então eu estava urinando normal. Me colocaram fralda. Só que assim, eu percebi que eu estava urinando muito no primeiro dia. No segundo dia, aí já parou a minha bexiga. Eu já comecei a não urinar. Eu sentia como se tivesse uma pedra presa, assim. Eu ainda comentei com a enfermeira, ela falou assim, eu não posso fazer nada. Eu falei, me leva no banheiro para ver se eu consigo, pelo menos tentar urinar, porque eu não estava parando em pé, eu já estava com tremores. Só no outro dia que apareceu outra enfermeira, nesse período eu fiquei 15 dias. Me deram alta, com sonda, sem andar, de cadeira de roda. Hoje a Inara depende da família para tudo. Não consegue nem tomar banho sozinha ou até mesmo fazer comida. Eu não consigo fazer muita coisa. E assim, é a base de morfina o tempo todo. A Inara contratou um advogado e espera na justiça que o hospital se responsabilize e pague pelo tratamento. O juiz agora pediu explicação do hospital, que até agora eles não deram. Porque a gente não entra com o processo diretamente com o médico, é com o hospital, né? E até agora o hospital não me deu suporte nenhum. Eu tenho direito ao SAD, eu tenho direito a um tratamento de fisioterapeuta, que é todos os dias eu não estou fazendo. E quanto mais demora, mais atrofia acontece, mais difícil é de um dia, quem sabe, tentar voltar a andar com apoio. Porque a fisio já fez avaliação e falou que sem apoio normal eu não volto mais. A ideia é que a reportagem começasse aqui, na redação do jornalismo da Band. Mas com o trânsito intenso horas antes da partida, vai começar no carro, a caminho da Band mesmo, ouvindo o jogo pelo rádio. E graças ao seu Hernan, motorista de aplicativo que não parou de trabalhar. É um bom momento para ganhar um pouco mais. Para a jornalista também não tem pausa para o jogo. Todo mundo trabalhando para colocar o jornal no ar. Mas sempre tem aquela pausa para dar uma espiadinha na partida. E tem jornalista que tem vantagem. O trabalho do dia é exatamente assistir o jogo. Durante o primeiro tempo eu fiz algumas anotações aqui, marcando os lances principais para mandar lá pro Fernando, que tá no Catar, em Doha. Essas são apenas 2 profissões que estão trabalhando enquanto a seleção tá jogando. Infelizmente, a minha é uma delas. Mas tem muito mais trabalhadores que estão no batente nesse momento. Por isso a gente vai deixar aqui a sede do Grupo Bandeirantes em São Paulo para percorrer as ruas da cidade para encontrar esse pessoal. Um levantamento feito com o RH de cerca de 700 empresas no Brasil apontou que 3 em cada 4 delas liberaram funcionários para acompanhar a partida. Parte dessa galera foi para os bares. Para atender essa gente toda, alguém teve que trabalhar. E o jogo, tá dando uma espiada ou nem tá dando tempo? Não tá dando muito tempo não, a correria tá bem elevada aí, a gente tá só trabalhando mesmo. Se olhar o jogo e não atender o cliente, o pessoal reclama, né? É verdade, com certeza. Mas tem aqueles que conseguem dar aquela espiadinha e ainda profetizam. E consegue ver um pouquinho do jogo ou ainda não viu? Consegue, tá de boa. 0-0 até agora, hein? 2-0. 2-0? Com certeza. No Rio de Janeiro também teve gente que teve que deixar o jogo de lado. Agora são 4 horas 15 minutos, o jogo tá rolando e aqui, nesse salão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem gente trabalhando e tem cliente aqui também. Como é que é? Marcou o horário? Você lembrou que era partida ou não? Não, eu não fazia ideia, na verdade. Eu marquei e falei, Robert, vai mais cedo e vamos fazer. Acabou que tô aqui até agora e o jogo tá rolando.
Enquanto poucos trabalham no andar de baixo, o resto da equipe faz a festa lá em cima. Ouvi ligado lá, tá vendo? Eu grito lá em cima e eu aqui embaixo. De volta a São Paulo, encontramos mais um motorista de aplicativo na labuta. Mas o rádio sempre ligado e as cornetadas afiadas. Ainda mais agora que a seleção da Sérvia não vai aguentar a pressão. Não vai mesmo. Não vai aguentar, deixou a Sérvia de Era só fazer o primeiro. As ruas ficaram vazias, até dava para encontrar uma ou outra pessoa assistindo pelo celular. Mas nem todo mundo que estava trabalhando conseguiu ficar muito ligado, principalmente o motorista de ônibus, que tem que estar ligado no trânsito. Mas tá 1-0 já, hein? Tá 2-0 agora. 2-0 já? Mais um! Alguém tem que trabalhar. A Draga Porto do Sol está abandonada há mais de 2 décadas na Baía de Guanabara. Parte submersa e a parte que está fora d'água já não serve nem para sucata. O lado de dentro da embarcação é a imagem do abandono. Subindo aqui por essa escada, a gente chega onde um dia foi a sala de comando. E aí olha só como é que tá o estado desse radar. Tudo oxidado, vidro quebrado, estilhaçado. E aqui era o painel de controle. Olha só, tudo furtado, olha o nível. A Draga é só uma das várias embarcações nessa situação, abandonadas há tanto tempo que dá até teia de aranha. O levantamento mais recente, de abril, apontou 58 carcaças apenas na área de Niterói. E é por causa delas que esse terminal pesqueiro, que custou 10 milhões de reais, nunca funcionou. Foi um dinheiro jogado fora, que até hoje nunca foi usado e não vai ser usado, porque agora está totalmente acabado por dentro. As embarcações abandonadas aqui na Baía de Guanabara representam um risco, primeiro, para o meio ambiente, também para as rotas de navegação e, mais recentemente, a gente pôde perceber, para a Ponte Rio-Niterói. O cargueiro de 60 mil toneladas, abandonado desde 2016 e alvo de uma disputa judicial, ficou à deriva e quase provocou uma tragédia. Estou na ponte aqui, ó. A responsabilidade pela remoção é dos proprietários. Quando a determinação não é cumprida, a embarcação pode ser apreendida pela Marinha. Nós perguntamos quantas apreensões aconteceram nos últimos 10 anos, mas a Marinha não respondeu. Existem soluções se de fato as autoridades quiserem resolver o problema. A gente tem alguns modelos, principalmente nos Estados Unidos, que trabalham com programas de incentivo à reciclagem de embarcações, né? Com o proprietário chegando no fim da vida útil da embarcação dele, ele entregando para o governo essa embarcação, caso ele não tenha recursos para arcar com o descomissionamento dela, para arcar com a reciclagem dela por conta própria.